está gravando aqui, que depois isso aqui vai lá para o canal, né? Então, gente, a gente precisa muito da sugestão de vocês para melhoria do conteúdo, né? O que vocês gostariam de ver aqui e tudo mais, beleza, galera? Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido amado mestre Diego, né? E o Diego ele vai falar agora para vocês sobre o trabalho dele, né? O que ele faz, a parte de antenas, a simulação com HFSS, que é um software muito interessante para a parte de eletromagnetismo, né? Então é bem interessante vocês conhecerem essa parte aí. É mais do ramo da engenharia eletrônica, né? Eletrônica, elétrica, né? Tem computação também? Tem computação também, né? Então seria interessante quem é da computação aqui também conhecer um pouquinho dessa ferramenta, né? Porque vocês podem, por exemplo, né? Eu não sei se o HFSS também tem, mas o CST tem a parte que você pode criar plugin em Python, vocês podem programar muito para Eu vou automatizar. mostrar hoje aqui. Vai mostrar hoje aí? Ó, tá vendo Vai aí? ter uma Ó, partezinha aí. uma partezinha aí. Então, vocês podem, por exemplo, usar uma programação em Python, por exemplo, que eu falo para vocês que estão aqui no Metrocamp, hoje em dia Python vai dominar o mundo, né, da parte de programação, já dominou, né? Então, ele consegue fazer plugins, né, plugins para dentro desse software aí, para você fazer algumas automações, assim por diante. E aí, eu vou deixar a palavra com o nosso querido amado mestre Diego aí. Vai lá, Diego. É com você agora aí. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Ed. Acho que é uma oportunidade para apresentar um pouco do que eu venho trabalhando. Sou formado em engenharia elétrica pela UNB e vim para Campinas fazer o mestrado na parte de telecomunicações. O mestrado eu trabalhei com superfícies inteligentes, antenas, veículos elétricos e tudo mais. Foi sofrido, foi bem sofrido aí, mas sobrevivi. Nada que a terapia não ajude, né? E agora eu estou fazendo mestrado, doutorado, lá também em telecomunicações, na Unicamp. E ainda estou decidindo o tema que eu vou trabalhar, mas continuei trabalhando na parte eletromagnética. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre softwares de simulação, simulação eletromagnética especificamente. Eu vou falar mais sobre um software específico, mas eu vou falar um pouco também de alguns outros. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo o slide? Tranquilo, tranquilo, Sim, Diego. dá pra ver aqui. Ah, perfeito. Então, vou falar sobre simulações eletromagnéticas com software HFSS, que é de uma empresa chamada ANSYS. Mas primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que são as simulações eletromagnéticas em si. Acho que está dando um eco aqui. Acho que é o Vanderlei tá com o microfone aberto. Tá dando. Aí, agora foi. Se alguém tiver alguma dúvida no meio da palestra, pode parar, perguntar, que a gente responde. Já que é menos gente, eu acho que pode ser algo mais interativo, né? Então, primeiro, o que são simulações eletromagnéticas? Um simulador eletromagnético, ele resolve as equações de Maxwell, que são equações da física relacionadas aos campos elétricos e magnéticos. Aqui eu coloquei uma das equações, que é uma equação de onda, e o E é o campo elétrico. Do campo elétrico, a gente consegue obter o campo magnético e descrever todo o problema eletromagnético. A equação, a gente não precisa entrar em detalhes, né? Mas a gente tem o μr, que é uma propriedade dos materiais. Então, cada material tem seu μr e cada material tem seu εr. Então, são propriedades, como se fosse peso, alguma característica do material em si. Assim como o sigma, que é uma condutividade. Então, quando a gente for usar metais e tudo mais, o sigma aparece. Além disso, a gente tem o ômega, que representa a frequência. Então, como a gente está lidando com ondas eletromagnéticas, essa onda tem uma frequência de oscilação e então a frequência tem que aparecer nas equações. Então, o simulador eletromagnético resolve essas equações para um dado problema de engenharia. Então, aqui embaixo tem uma anteninha
é um arranjo de antenas, então são 4 antenas juntas, e é uma antena típica que você encontra em Wi-Fi, por exemplo. São antenas de Wi-Fi, antenas planas. Então, no software, você vai lá, desenha sua antena, desenha seu dispositivo, indica os materiais, indica a entrada de energia e resolve as equações. Então, para fazer isso, essa equação é uma equação no espaço, então x, y e z. Então, o software divide o espaço em pequenos pedacinhos, que são esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui nessa imagem. A gente chama de malha. E em cada pedacinho desse, o software calcula uma aproximação da solução da equação. Então, ali, em cada pedacinho, o software aproxima o campo elétrico, aproxima o campo magnético e resolve a partir de aproximações. Então, não é uma solução exata da equação, porque para sistemas mais complexos não há maneira de obter a solução exata, mas é uma solução aproximada, que vai ficando melhor conforme o software vai trabalhando. Então, depois de dividir e resolver as equações, a gente consegue obter alguns resultados. Então, aqui a gente tem o padrão de radiação da antena, que basicamente a cor vermelha indica a direção em que a antena está jogando sua energia. A antena está emitindo para aquela direção. E a parte verde, a parte azul, significa que tem menos energia ainda para aquela direção. Por fim, fazendo todos os testes e tudo mais, fazendo os ajustes de dimensões, de material, fazendo todos os ajustes, a gente consegue fabricar a anteninha e testar, ver se funciona ou não o equipamento. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, tá aqui a anteninha da imagem, né? Então ela é pequena, um pouco menor que um celular, e é uma antena que funciona na frequência de 5.8 GHz, que é uma frequência utilizada para 5G e para comunicação veicular, por exemplo. Então, o simulador eletromagnético é isso. Ele resolve a equação e a gente consegue ver a solução do campo eletromagnético para um determinado dispositivo e obter alguns resultados para isso. Mas qual que é o objetivo de simular? Para que a gente faz isso, né? Simular é uma coisa que tem vários aspectos importantes e essenciais para o desenvolvimento de um dispositivo, de um equipamento. O principal deles é reduzir o custo de fabricação e de testes, porque os simuladores eletromagnéticos que a gente tem hoje no mercado são muito bons. Eles possuem resultados muito parecidos já com o experimento, então a gente consegue fazer vários testes no computador antes de fabricar o dispositivo em si. Isso reduz o tempo de desenvolvimento e o custo também. Então aqui eu vou trazer um exemplo rapidinho, um exemplo meio caseiro de um experimento que eu fiz. Eu queria projetar essas plaquinhas aqui que estão pequenininhas na imagem. Aqui eu dei o zoom nelas. E eu queria projetar elas para ter um determinado comportamento, de rejeitar algumas emissões que eu não queria que tivesse no cabo. Então aqui um equipamento de medição, VNA e tudo mais. E para projetar essas plaquinhas, primeiro eu fiz simulações. Então fui lá no simulador, construí o meu modelo, construí as minhas plaquinhas, indiquei os materiais e fui ajustando os tamanhos. Isso que é o mais importante. Eu consegui descobrir o tamanho da plaquinha, o tamanho dessas trilhas metálicas, através de simulações. Então, depois de muitos testes computacionais, eu fiz um primeiro protótipo, que é um protótipo bem caseiro, dá para ver aqui. Mas já consegui obter resultados bons. Então, aqui a gente tem uma comparação do primeiro resultado experimental com o resultado computacional, que está em laranja, o resultado experimental está em azul. A gente consegue ver que esse ponto aqui de mínimo, que aqui embaixo tem a frequência e aqui tem a atenuação da corrente, a gente consegue ver que esse ponto de mínimo aconteceu quase que na mesma frequência. Eu queria que acontecesse para 2.4 GHz e no experimento aconteceu um pouco acima só, perto de 2.5 GHz.
Então, com o simulador, eu já consegui quase cravar a frequência de ressonância, que a gente chama. E além disso, aqui a atenuação no simulador estava dando abaixo de 10 decibéis, e felizmente no experimento eu consegui uma atenuação melhor, abaixo quase de menos 20 decibéis, que é muita diferença. Mas mesmo com essas pequenas diferenças entre os dois gráficos, a gente consegue ver que o comportamento da curva é o mesmo, é bem semelhante. E o ponto de interesse, que é esse ponto de mínimo, também ficou próximo do que a gente queria. Então, só para citar um pouquinho, agora que a gente sabe o que são os simuladores e por que simular, eu queria citar alguns simuladores que existem no mercado. Existem mais do que só esses três, mas esses são os principais softwares comerciais. Então, são os que têm mais treinamentos, mais uso na indústria e tudo mais. Então, a gente tem o CST, Microwave Studio, que é um software também de simulação eletromagnética. A gente tem o ANSYS HFSS, que vai ser o software em destaque hoje. E a gente tem o Console Multiphysics, que é um software de simulação eletromagnética, mas também de outras coisas, como de mecânica dos fluidos, de acústica, de engenharia civil, de estática, né? Então é um software bem completo. Para citar algumas vantagens de cada um deles, o primeiro contato com o CST, ele é mais intuitivo. Então, se alguém quiser aprender mais ou menos a usar esses softwares, talvez o CST seja o primeiro contato melhor, assim, o mais fácil de aprender, o mais fácil de ir evoluindo aos pouquinhos. Além disso, o CST tem uma excelente documentação. Então, ele é muito bem documentado, com bastante exemplos. Todas as funções dele são bem documentadas, e isso é muito bom para quem está começando a aprender e para quem usa na área acadêmica também, porque você consegue saber o que o software está fazendo em cada uma das partezinhas dele. Outra vantagem do CST é a ferramenta de modelagem 3D. Então, eu mostrei para vocês que, ao fazer uma simulação, a gente precisa desenhar o dispositivo. A ferramenta de desenho do CST é muito intuitiva também. Então, é muito fácil de desenhar com ele. Então, essa é uma das vantagens. Por outro lado, o ANSYS é dito, na minha experiência, na experiência de vários colegas, ele é dito como o software mais preciso dos três. Então, você vai lá, faz uma simulação, e quando você faz o experimento depois, os resultados que o ANSYS fornece são os mais próximos do experimento em comparação aos outros dois simuladores. Além disso, ele tem várias ferramentas para você fazer simulações em diversas escalas, desde equipamentos pequenos, como uma antena pequena, até equipamentos gigantescos, como aviões, foguetes e coisas bem maiores. Que isso é algo que os outros dois simuladores não conseguem fazer muito bem, e o ANSYS HFSS faz com muito boa precisão e muito bom poder computacional. E essa é uma das vantagens também do ANSYS HFSS, que é a complexidade. Você consegue fazer simulações muito complexas com ele, sem tanto custo computacional. Então, ele demora um pouquinho, mas não tanto quanto os outros. Então, ele é bem mais eficiente computacionalmente. Por outro lado, o Console, ele também tem uma excelente documentação, apesar de ser um software mais complexo. Só que a documentação dele é a melhor dos três. Então, tem muitos exemplos completos, tem a documentação e explicação de cada partezinha do software, é o de que tem melhor documentação. Além disso, ele é um software de multifísica, ou seja, ele simula vários fenômenos, não só o eletromagnetismo. Simula mecânica dos fluidos, simula sistemas químicos, sistemas matemáticos. E, além disso, ele tem o passo a passo para fazer as simulações em cada um desses domínios, é o mesmo. Então, se você aprendeu a fazer uma simulação eletromagnética, vai ser muito mais fácil depois para você fazer uma simulação de estática, uma simulação de acústica, porque o passo a passo é o mesmo para todos esses domínios. Então, isso é bem interessante.
E também ele é bem flexível, ele é bem modularizado e você consegue criar novas funções para ele, você consegue simular sistemas um pouco estranhos, sistemas um pouco fora do comum, assim. Então, se você tiver um dispositivo, uma máquina que é muito diferente do que é normalmente feito, talvez o console você consiga simular ela de forma mais artesanal, mais personalizada, que é algo que os outros talvez não consigam. Então, para aprofundar um pouco aqui no HFSS, eu queria mostrar algumas das capacidades dele, o que ele pode fazer. Então, aqui a gente tem algumas simulações de antenas. Então, uma antena num poste, a gente consegue ver para onde que a antena está irradiando. Aqui a gente tem um arranjo de antenas, antenas em celulares, a interação dessas antenas com o corpo humano. A gente consegue simular antenas em veículos, ver como que a radiação está interagindo com a parte de fora do veículo. E a gente tem simulações de radar, por exemplo. Se a gente quiser simular um radar, o HFSS consegue fazer essa emissão em ambientes muito grandes, aqui cerca de 100 metros, e criar os dados de radar, que você pode usar para processamento depois. Eu estou com esse exemplo aqui aberto, vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a cena. Então, a cena tem lá os veículos, tem os postes, os semáforos, tem as ruas, né? Aqui seria a representação do radar, aqui é o padrão de radiação do radar. E ao simular esse exemplo, a gente tem os dados do radar, que a gente pode usar para pós-processamento depois. Então, o HFSS ele consegue simular coisas desde pequena escala, como a antena de um celular, até coisas gigantescas, como ruas, cidades e tudo mais. Então, isso que é a parte da multi-escala. Então, aqui no exemplo que a gente vai tratar hoje, eu queria falar um pouquinho sobre antenas em satélites. Então, eu vou fazer algumas simulações com vocês aqui, alguns mini tutoriais, e o exemplo que a gente vai tratar é uma antena. Então, aqui um satélite comum, um satélite genérico, a gente tem uma antena parabólica, que é uma antena muito comum, porque ela consegue focar o feixe em uma direção. Então, uma antena parabólica normalmente tem uma alimentação, que a gente chama de feed, e um refletor, que é uma parábola. Então, o feed alimenta, emite ondas eletromagnéticas, que depois são refletidas pela parábola em uma determinada direção. Um dos problemas disso é que você não consegue dobrar uma parábola. Esse refletor parabólico ele tem que ir montado já. Então é difícil você levar algo tão grande num satélite, porque você não consegue desmontar, guardar e tudo mais. Então aumenta o custo, aumenta gasto de combustível, às vezes, e tudo mais. Então, uma das soluções é usar o que a gente chama de Reflect Array, que é uma superfície, a gente vai chamar aqui de superfície inteligente, que ela consegue refletir os raios em uma direção escolhida, assim como o parábola. Só que a principal vantagem aqui é que essa superfície pode ser plana. Então, aqui é um satélite da NASA, em que o Reflect Array é uma superfície plana e é dobrável. Então, o satélite vai todo dobradinho e quando chega lá no espaço, ele consegue desdobrar essa superfície e funcionar como se fosse uma antena parabólica. Então, aqui a gente tem a alimentação, tem o refletor, que é o Reflect Array, e nesse caso em específico, que é bem interessante, o painel solar está montado junto com a superfície de reflexão. Então, aqui a gente viu no exemplo anterior que o painel solar era separado. Aqui, nesse caso, é até mais eficiente, que eles conseguiram montar juntos. Então, numa superfície comum, pensando numa superfície reta, assim, a gente emite os raios pelo emissor,
e os raios são refletidos para direções quaisquer. Então, isso se a gente tivesse um refletor comum aqui, por exemplo, um metal. Mas a gente tem uma superfície inteligente. Então, a gente consegue emitir os raios e direcionar esses raios para a direção que a gente quiser. Inclusive, em alguns casos, a gente consegue alterar isso eletronicamente. Então, a antena já está lá no espaço, a gente consegue mandar um comando e alterar essa direção. Deixar o raio focado onde a gente quiser. Então, esse vai ser o exemplo de hoje que eu vou tratar aqui com vocês, mostrar o software, fazer as simulações, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa superfície. Então, o primeiro passo é fazer o design da antena, ou seja, o alimentador. Então, a gente vai fazer o design dessa parte aqui primeiro, para depois fazer o design da superfície. Então, o primeiro passo para você fazer um design de uma antena é você escolher a topologia, escolher qual que é a geometria da antena. Então, pode ser uma antena parabólica, pode ser uma antena planar, uma antena log periódica, que é aquelas de TV que a gente tem em cima da casa. Então, cada um desses formatos tem características diferentes. Elas emitem para uma certa direção, tem um certo ganho de potência e tudo mais. Nesse caso, é interessante a antena planar, que é uma antena que ocupa muito pouco espaço, é barata de fabricar e é simples de fazer o design. Então, aqui com vocês, a gente escolheu essa topologia planar, que é uma antena PET. Então, após a escolha, a gente tem que fazer o cálculo das dimensões, que são esses parâmetros mostrados aqui no slide. Então, tem o L, tem o W, que é o tamanho desse retângulo, tem o H, que é o tamanho do substrato, que é o material que a antena é montada em cima, tem o material do substrato em si, então ele tem uma certa propriedade, tem um certo εr, e entre outros, a dimensão dessa linha, o tamanho desse corte. Então, esse primeiro cálculo das dimensões, a gente utiliza algumas equações. Então, essas equações já estão aí na literatura, nos livros. Então, a gente consegue fazer um primeiro cálculo a partir dessas equações. Vou mostrar para vocês depois. Após esse cálculo, a gente tem que levar essa antena para a simulação, porque a gente vai ver que esse primeiro chute inicial, através das equações, não vai dar certinho no que a gente quer. Vai dar um pouco deslocado, vai dar um comportamento diferente. Então, a gente leva para o simulador para fazer os ajustes, porque o simulador é mais preciso do que as equações analíticas. Então, a gente leva para o simulador, faz os ajustes, vê como a antena está funcionando. Eventualmente, a gente muda a antena, faz outra coisa, insere algum furo, insere alguma placa de metal a mais, muda o tamanho. E só depois de testar bem e tá tudo funcionando em simulação, a gente fabrica e testa. Então, a simulação permite que a gente leve a fabricação e o teste lá para frente, economizando bastante dinheiro e tempo. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês as equações. Aqui um pouquinho do Python também. Então, a gente tem a antena que eu falei para vocês. Vou usar o NumPy para fazer alguns cálculos simples. Então, aqui eu coloquei a frequência de operação da antena. A gente vai projetar uma antena para 12 GHz. Para vocês terem uma noção, o Wi-Fi da nossa casa está em 2.4 GHz, às vezes em 5.9 GHz também. Então, aqui é uma frequência um pouco maior. A gente escolheu um substrato chamado Rogers, então é um material que a gente vai fabricar a antena. Então, o εr, que é um daqueles números que entram na equação de Maxwell, nesse caso é 2.2. É uma característica desse material. E aqui, a espessura desse material é 0.127 milímetros. Então, ele é bem fininho. Ô, Diego, uma E aqui dúvida. Opa, pode falar. Desculpa interromper. Não tem
tem um pouco a ver com o que você está falando, mas uma dúvida que eu estava aqui na cabeça. Nesses sistemas aí que você comentou, se a gente aumenta a frequência, o que que acontece? O meu sinal, ele aumenta junto também? É uma pergunta bem boba, mas estava passando aqui na minha cabeça. Não, mas é uma pergunta importante. Tem várias coisas, assim, né? Assim, uma coisa pequena é que as antenas em si, elas funcionam bem em uma determinada faixa de frequência, dado o tamanho dela. Então, a frequência acaba em sistemas como antenas, filtros e tudo mais, impacta no tamanho do dispositivo. Então, frequências maiores, a gente tem dispositivos menores. Mas, além disso, a frequência impacta em um monte de coisa. Ondas com frequência menor, elas se propagam por distâncias maiores. Então, você vê, por exemplo, que a rádio AM, ela funciona em distâncias maiores que a rádio FM. Além disso, o Wi-Fi funciona no raio da nossa casa, né? E o Wi-Fi é uma frequência bem maior que a rádio FM. Então, a rádio FM está lá em megahertz, acho que é 80 megahertz, 100 megahertz. O Wi-Fi está em 2,4 gigahertz, quase 10 vezes mais, 10, 20 vezes mais. Então, ondas com frequência maior se propagam por distâncias menores. E por aí vai. Os materiais interagem com ondas eletromagnéticas em frequências diferentes, interagem de forma diferente. E, além disso, nosso corpo, por exemplo. Então, você vai ver raio-x. Raio-x é uma frequência gigantesca. É algo acima da luz visível. Então, interage com o nosso corpo bem diferente da luz visível. Então, mudam várias coisas. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Respondeu sim. Obrigado, hein? O David quer Diego, falar? eu tinha falado, Diego. Bom dia, Diego. Obrigado pelo Bom dia. workshop. Tenho uma pergunta que você falou que as equações analíticas ou soluções analíticas são menos exatas que o simulador, mas por quê? Porque eh, eu tinha entendido que as soluções analíticas são o exato, mas você fala do equações aproximadas ou exatas? Boa pergunta, David. Essas equações, as equações de Maxwell, elas são muito difíceis de resolver de forma analítica. Então, você só tem solução analítica para casos ideais, para casos bem simples e tudo mais. Então, a solução analítica que a gente tem para esse tipo de antena, por exemplo, ela não considera vários efeitos. Ela deixa de desconsiderar vários efeitos para conseguir ser resolvida. Então, as soluções analíticas, elas levam em conta casos ideais, que não é o que a gente encontra na prática. Então, tem uma discrepância entre o que a gente vê na prática e o que a gente consegue resolver com soluções analíticas. Por isso que a gente usa as soluções analíticas como um chute inicial. Então, a gente considera um problema ideal, sem perdas, com tudo feito bonitinho, os tamanhos certinhos, acha a solução analítica e depois a gente leva para o simulador para resolver o problema mais próximo da realidade. Então, o que a gente resolve no simulador ainda não é perfeito, não é exatamente o que tem na realidade, mas já é mais próximo da realidade do que as soluções analíticas. Então, por isso que o que a gente encontra no simulador é mais próximo da realidade. A solução analítica, ela é exata, só que ela é exata para um caso ideal, um caso que não é o que a gente encontra na realidade. Então, por isso que no caso de engenharia, por exemplo, as soluções analíticas, elas são quase como um primeiro passo para a gente entender um problema. Depois daquilo, a gente tem que levar para o simulador
que a gente vai obter algo mais próximo, e sempre a gente tem que fabricar e testar, porque o simulador também não vai dar a verdade. A verdade a gente só consegue testando, só que é mais próximo da verdade. Então, não sei se eu me expressei bem, mas as soluções analíticas são exatas, só que elas são exatas para um caso simples, porque essas equações são complicadíssimas. A gente não consegue resolver essas equações para todos os casos, só para alguns casos pontuais. E aquele exemplo que eu trouxe no começo, que tinha o VNA, tinha o teste, tinha a comparação de teste com o experimento, aquele caso não tem solução analítica. Então, naquele caso, nem tem como a gente fazer o cálculo antes. Eu tive que partir direto para a simulação. Mas é isso. Então, Obrigado, continuando Diego. aqui, pessoal, o primeiro passo para fazer o design de uma antena é calcular as dimensões para o caso ideal, para o caso que a gente consegue resolver analiticamente. Então, essas equações estão nos livros e tudo mais. Então, aqui são algumas dessas equações, por exemplo, para calcular o tamanho W0, que é a espessura dessa linha. Então, fui lá, peguei a equação do livro, coloquei os dados da nossa antena. Então, aqui aparece a impedância de entrada, aparece o εr, que é a característica lá do material, e por aí vai. Então, aqui eu calculei o tamanho daquela trilha de alimentação da antena. Aqui deu 0,39 milímetros. E a mesma coisa para os outros comprimentos. Então, a gente tem nos livros equações para o W, equações para o L, e por aí vai. Então, aqui, o primeiro chute, o chute inicial para esses valores, a gente consegue a partir das equações. Então, calculei esses valores aqui e obtive esses resultados para uma frequência de 2 GHz. Então, 9,88 milímetros e por aí vai. Então, agora, a gente vai lá para o software. Pergunta? Ah, acredito que não, Diego. Pode continuar aí. Eu tenho só uma pergunta só, né? Você tem um domínio maior aí. O livro que você está usando aí, o livro que você está usando é do Alanis, né? Você pegou essa equação? Livro Só do para Polonis. porque seria interessante comentar, né? Porque vai que o pessoal quer pesquisar, fala assim, poxa, onde ele tirou essa Perfeito. equação, né? Então, aí você fala qual livro que você pegou, que é do Balanes, qual certinho aí, só para a galera, se quiser Aí pesquisar só por para fora. complementar também, aquele exemplo que a gente está resolvendo, satélite da NASA, chamado ISARA. Então aqui nesse site eu posso passar para vocês depois, tem toda a descrição do satélite, como que foi feita a missão, dos porquês que foi escolhido esse tipo de antena. Então eu passo para vocês certinhos depois as referências. Mas na área de antenas, em antenas mais comuns, a principal referência é de um cara chamado Constantine Balanis. Ele já está mais velho e tudo mais, está vivo ainda, mas o livro dele é como se fosse a Bíblia da área. Ô, Diego, só comentando aqui, coloca lá no grupo, você já está como administrador do grupo, coloca o link lá no grupo, né? Aí coloca também a dica do livro certinho lá no grupo, lá para a galera fazer lá. Aí depois o slide, se você puder colocar também no grupo, a galera, se só se puder só, né? Assim, Aí para a galera se orientar, né? Eu acho que o pessoal está gostando bastante aí, pessoal, né? Tá tendo perguntas aí, né? vamos para as partes mais práticas agora, né, para conhecer o software. Agora vai ficar Então a legal, gente pessoal. vai projetar a anteninha lá no software, pessoal. Então essa é a cara do HFSS. Então aqui a gente tem as toolbars com vários comandos e tudo mais. O principal que a gente vai utilizar aqui hoje é a parte de desenho. Então aqui a gente tem bloquinhos, círculo, retângulo, linhas.
Então aqui a gente vai desenhar a nossa antena utilizando esses comandos aqui. Mas também tem a parte de simulação, que é para resolver o problema e tudo mais. A parte de resultados, para a gente ver a solução depois. E aqui a gente tem outras partes. Então aqui é que a gente vai fazer nosso modelo. Ó. Então tem um arquivo para antena PET, que é a antena que a gente vai projetar agora. E a gente vai criar tudo aqui também. E o resultado vai aparecendo aqui, né? A gente tem esses eixos, que é onde vai aparecer o resultado. Então eu peguei aqueles tamanhos que a gente calculou no Python e já coloquei aqui no sistema, no software, no HFSS. Então o W deu 9,88 milímetros, vim aqui e já coloquei. E fui colocando os tamanhos diversos. Aqui eu já coloquei tudo para acelerar um pouquinho, mas depois eu vou mostrar para vocês como que coloca o dado em si. Então primeiro a gente vai criar o substrato, que é aquele material em que a antena é montada em cima. Então ele é um bloco, né? A gente vem aqui, seleciona um bloco, vem no modelo e cria um bloco qualquer. Então agora essa caixa tem um tamanho genérico, né? Ainda não colocamos o tamanho que a gente quer. Então ela apareceu aqui, ó, caixa 1, box 1. Então, a gente vai mudar o nome dele para substrato. Que vai ser o nosso substrato. A gente pode mudar a cor, então vou deixar ele cinza. Então ele ficou cinza, ó. A gente pode, e a gente precisa mudar o tamanho. Então a gente clica aqui 2 vezes. E é nessa janela que a gente vai mudar o tamanho do substrato. Então aqui a gente tem o tamanho na direção X. Então aqui a direção X está indicada por esse sistema de eixos, né? Então o X é nessa direção, Y nessa direção e o Z é a profundidade. Então o tamanho em X eu chamei de dx. Então é uma das variáveis que eu defini lá no começo, que depende dos valores que a gente calculou no Python. O tamanho Y é a mesma coisa. E o tamanho em Z é a mesma coisa. O tamanho em Z é a espessura do substrato, que é o Hzinho. Então, vou dar aqui um implicar. Vocês veem que já mudou de tamanho. Ó, muito mais fininho em comparação ao tamanho lateral. Só que ele ainda não está centralizado. Eu quero centralizar aqui no sistema de eixos para ficar mais fácil depois. Então, para centralizar, a gente vem aqui na posição, que é a posição de um dos vértices do bloco. Então, esse vértice a gente vai colocar em dx sobre 2, dy sobre 2, menos h. Então, esse daqui é para centralizar o eixo, a gente vai aplicar aqui, ó, ficou centralizado agora. E essa face de cima do bloco está em 0, z igual a 0. Por isso que eu coloquei menos h aqui. Então a gente tem nosso substrato. Percebam que a gente não indicou nenhum material ainda. Então, que material que é esse substrato? A gente vem aqui no substrato, tem uma propriedade chamada material, que por enquanto está como vácuo. A gente vai mudar isso. Então aqui já tem o material que a gente vai usar, mas se não tivesse, a gente viria aqui no Edit e tem uma biblioteca de materiais. Então aqui tem água destilada, titânio, teflon. Então aqui tem uma biblioteca gigantesca de materiais. Então você vem aqui, escolhe seu material e seleciona. Caso o seu material não esteja na biblioteca, a gente vem adicionar material. Aí nós mesmos colocamos as propriedades do material. Então tem aqui a permitividade, que é aquele εr que aparece nas equações. Tem a perda, tem a condutividade. Então se o nosso material não estiver aqui na biblioteca, a gente consegue inserir. Por sorte, tem. Então a gente não precisa fazer isso, a gente só seleciona aqui o RT do Uroid 5880. Que é um bom substrato para antenas nessa faixa de frequência de
10 até 100 GHz. 100 não, mas até uns 50 GHz é um bom material. Então, apareceu aqui em cima, ó. O nosso substrato é um RT Duroid. Vamos fazer agora o plano terra, que é outra coisa que aparece na antena, né? A antena tem um plano terra, que é uma placa de metal, uma placa de cobre. Então, a gente vai aqui no fundo do substrato colocar uma superfície, que vai ser aqui um retângulo. A gente seleciona, foi criado o retângulo, e essa superfície vai ser nosso plano terra. Então, venho aqui e coloco o nome de terra. A mesma coisa. Como a gente quer parametrizar esse desenho, a gente precisa vir aqui e mudar os tamanhos. Por enquanto estão valores numéricos, mas a gente quer colocar as variáveis, né? Então aqui é igual o do bloco, menos dx sobre 2, menos dy sobre 2, menos h. E aqui o tamanho também, dx, dy. E só para ficar legal, vou mudar a cor para laranja. Então aqui a gente tem o substrato e atrás dele a gente tem o plano terra. A gente precisa indicar depois que o plano terra é um metal. Então, nesse caso, a gente vai usar um metal ideal, um metal perfeito. Então, a gente vem aqui no terra, clica com o botão direito e vem em Assign Boundary, que é quando a gente vai indicar o que aquela superfície é. Então, aqui é um condutor perfeito, que é um Perfect E. Então, é um condutor elétrico perfeito. A gente vai dar um nome para ela, pode ser o nome que já veio. E pronto, a gente indicou que o plano terra é um condutor perfeito. Agora a gente tem que começar a desenhar a antena. A antena vai ser com um retângulo também. A gente seleciona um retângulo, desenha um retângulo genérico aqui e muda as dimensões depois. Vou aqui chamar de patch. Deixar ele laranja também. E vou mudar as dimensões, que tem que ser as dimensões que a gente tinha calculado. Então, clica aqui. O tamanho em X é o W. Então, esse é o tamanho na direção X. Aqui o W, que é uma variável que eu já tinha definido antes. E o tamanho em Y é o L. Então, para centralizar a antena no meio do sistema de eixos, a gente coloca aqui em W sobre 2, em L sobre 2. Aí ela fica centralizada ali no meio. Então, a gente começou a criar a nossa antena. Agora a próxima parte é criar a linha de alimentação, que vem aqui do centro até a borda do substrato. É um retângulo também, a gente vem aqui e desenha um retângulo genérico, e depois muda o tamanho. Então aqui é a linha de alimentação. Vou deixar ela laranja também. Ela também é metálica, né? E a gente vem e muda o tamanho. Então, a gente calculou lá o W0, que é o tamanho em X. E a gente também calcula o tamanho em Y é do meio até a ponta do substrato, né? Então é dy sobre 2. E aqui a gente coloca na posição correta. Então vai ficar menos W0 sobre 2. Menos dy sobre 2. 0. Então essa é a nossa linha de alimentação. Agora a gente tem que criar esses cortes, ó, que é o que faz o casamento de impedância. Então, sem esses cortes, a antena não funciona muito bem. Ela consegue ter a ressonância ali do campo eletromagnético, mas a gente não consegue alimentar essa antena de forma eficiente. Então, por isso que tem esses cortes aqui. Então, eu vou juntar
o PET com a linha. Então eu seleciono o PET, seleciono a linha e venho aqui em Unite, que é unir as duas geometrias. Aí viu que a gente ficou uma coisa só agora. Então vamos criar o corte, que é um retângulo também. Então a gente seleciona aqui o retângulo, cria um corte genérico de um tamanho genérico. Vou chamar aqui de gap. Então aqui a gente tem que definir o tamanho dele agora. O tamanho do corte em X eu chamei de G, que é uma das variáveis que a gente calculou lá. E o tamanho em Y é Y0, que é uma variável que eu não tinha definido ainda. Então, por isso, sempre que a gente for definir uma variável nova, a gente vem aqui, coloca o nome que a gente quer usar, aí vai aparecer essa janelinha. A gente indica que é um comprimento, indica a unidade, que é milímetro, e coloca o tamanho que a gente quer. Que aqui é 3,06 milímetros. Pronto, a gente definiu uma nova unidade. Agora a gente tem que colocar ele na posição que a gente quer. CW0 sobre 2. Menos L sobre 2, 0. Nosso gap. A gente tem um corte de cada lado. Então agora a gente pega o gap que a gente criou e espelha ele para o outro lado. Então vem aqui, espelhar e duplicar. Então a gente escolhe essa opção e duplica. Então aqui apareceu 2. Então tem o gap e o gap 1. Agora a gente quer subtrair o gap da antena, né? Então a gente seleciona a antena primeiro e depois seleciona os gaps. E vem aqui em subtrair. Então aqui é a antena e o que a gente vai subtrair são os gaps. E clica OK. Então ali está o corte. Então foi feito o corte. Então essa é a nossa antena. Agora a gente tem que criar um lugar que a gente vai alimentar a antena. No caso da antena física, é o conector aqui. Esse conector que aparece aqui. No caso da antena virtual, a gente cria um retângulo, que vai ser por onde que a gente vai alimentar essa antena. Vem aqui, cria um retângulo qualquer. Essa é a porta de alimentação. A gente indica o tamanho dela. Ela vai ser na direção Y. O tamanho em X vai ser W0. O tamanho em Z vai ser H, que é a espessura do substrato. E a gente quer que ele comece em menos W0 sobre 2. Menos DY sobre 2. Menos H. Então, tá aqui a nossa porta que a gente criou. É por aqui que a gente vai alimentar. Agora, para finalizar o desenho, a gente cria uma região em volta da antena que é como se fosse uma região de ar. É uma região que ela serve para a energia que foi emitida pela antena vai ser absorvida por essa região. Então é como se a gente estivesse dizendo para o software, o que tem em volta da antena é ar. Então é o que a gente quer simular esse pedaço. Então a gente vem aqui em HFSS, Model e criar uma região aberta. Então a gente indica a frequência que a gente está trabalhando. A gente quer uma fronteira de radiação, que a antena vai radiar e essa superfície vai absorver essa radiação. Então tá aqui. Esse é o nosso modelo. Então aquela divisão pequenininha que o software faz para resolver a equação, ela é feita só dentro dessa caixinha. Então tudo que tiver dentro dessa caixinha vai ser divididinho e a equação vai ser resolvida lá dentro.
o primeiro passo para simular uma antena é criar a geometria. A gente tem que indicar os materiais e fronteiras. Então, vamos lá indicar os materiais e as fronteiras. Então, a gente já indicou o material do substrato, já que falta indicar o material da antena em si. Vamos aqui na antena, seleciona, Assign Boundary, Perfect E, que é um condutor elétrico perfeito também. A gente poderia, por exemplo, usar outra coisa. A gente poderia usar Finite Conductivity, que é um condutor com a condutividade não ideal. Então, por exemplo, o cobre. Se a gente não quisesse usar um condutor ideal, a gente quisesse usar o cobre mesmo, a gente viria aqui e indicaria a condutividade do cobre, que é esse mesmo valor aqui. Mas aqui no exemplo eu vou usar a condutividade perfeita. Então, uma vez indicados os materiais da antena, do plano terra, do substrato, a gente precisa fazer a excitação. A excitação é a porta, é por onde vai entrar a energia na antena, que é o que a gente definiu aqui. Então, a gente precisa indicar para o software que é aqui que a energia vai ser entrada, é aqui que é a alimentação da antena. Então, a gente vai na porta, seleciona com o botão direito e vai assinalar excitação. E a gente tem várias opções de porta, várias opções de ondas incidentes. No caso de uma antena mais simples, como é o nosso caso aqui, a gente vai escolher uma porta terminal concentrada, que é uma porta mais simples, mais fácil de configurar. Então aqui a gente seleciona essa opção, escolhe o plano terra como a referência de tensão e pronto. A gente assinalou que aqui, ó, aparece aqui do lado. A excitação é a porta 1. Assim como aparece também aqui as fronteiras, ó. Então aqui o metal, região aberta e tudo mais. Então, feita a excitação, a gente configura como que a gente quer resolver esse sistema. A gente vem aqui, análises, clica com o botão direito, adicionar setup. Vai abrir uma janelinha com muitas opções, mas aqui para a gente vai indicar a frequência que a gente quer resolver. Então, 12 GHz. A gente vai indicar quantas vezes o software vai resolver a antena para achar uma solução. Então, em cada uma dessas etapas, o software vai achar uma solução melhor. Então, quanto maior for o número que a gente colocar aqui, melhor vai ser a solução. Só que mais pesada vai ficando a simulação. Então, aí chega um compromisso entre precisão e peso computacional. Então, aqui esse compromisso eu vou colocar 20 vezes. Então, o software vai resolver até 20 vezes para achar uma solução. Aqui tem outras opções mais avançadas, relacionadas à precisão, à divisão do domínio, e por aí vai. Mas aqui a gente não vai mexer nessas opções. Clique OK. Aparece outra janelinha. Então, eu indiquei lá a frequência principal de 12 GHz. Agora a gente vai indicar uma faixa de frequências que a gente também quer obter os resultados. Então, aqui eu vou colocar de 10 até 14 GHz. Então, 12 GHz está no meio, né? Eu vou colocar 100 pontos, que é o tanto de pontos de frequência que o software vai resolver. Então, a gente já fez tudo, já fez o modelo, já falou qual que a gente quer que seja a solução. O próximo passo é resolver e analisar os resultados. Então, bem importante aqui no HFSS, ele tem a opção de Validate. A gente clica aqui, ele checa se a nossa simulação foi feita certinho. Se não foi feita certinha, ia ter um buraco aqui, ia ter um aviso, um negocinho vermelho, algum erro.
Mas aqui foi feito tudo certinho, então a gente pode continuar. Aqui eu vou clicar para analisar. Aí o software vai começar a simulação. Então, já fez uma passada, está fazendo a segunda, terceira agora, e vai indo. Ele vai resolvendo, resolvendo. Ele já terminou de resolver o 12 GHz, agora ele está resolvendo as outras frequências ao redor. Resolveu tudo. A solução terminou, aparece aqui um aviso embaixo, ó, que a simulação foi completada. E agora a gente vê os resultados. Então, para antenas, um dos resultados mais importantes é o coeficiente de reflexão. Então, a gente clica aqui em resultados, em criar um Terminal Solution Data Report, que é um resultado referente à porta de alimentação, e a gente vai escolher um plot retangular. Aí nessa janela tem todas as quantidades que foi calculada para a porta. O que a gente quer é esse parâmetro S, é o único que tem aqui a quantidade S. A gente pode visualizar a parte real, a parte imaginária, a magnitude, a fase. Aqui eu vou ver a magnitude em decibéis. Então aqui é só clicar em New Report e aparece aqui o resultado. Como que a gente interpreta esse resultado? Aqui é a reflexão. Então, quanto mais perto do zero, significa que a gente injetou energia na antena e essa energia voltou para a gente, que não é o que a gente quer. A gente quer injetar energia na antena e ter essa energia irradiada para o espaço. Então, a gente quer um valor menor possível, abaixo de menos 10 dB. Então, aqui, nesse caso, está tendo uma emissão. Se a gente colocar energia na antena para essa frequência, de quase 11,2 GHz, a antena vai emitir toda essa energia, porque está com um número bem pequeno aqui. Então, a gente está interessado na posição desse biquinho. E vocês veem aqui que essa posição está perto do 11 GHz. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma antena operando em 12 GHz. Então, a gente tem que mudar as dimensões da antena para tentar trazer esse biquinho para o 12 GHz. Aí é o processo de design. Você vai mudando, às vezes você usa um otimizador, ou muda na mão, até que você consiga trazer esse bico para o 12 GHz. Então aqui volta naquela parte das equações exatas que a gente discutiu anteriormente. Esse resultado aqui foi o resultado que as equações deram para a gente. O tamanho que a gente colocou para obter esse resultado veio das equações. Mas a gente viu que esse tamanho não foi suficiente, porque a ressonância da antena ficou deslocada para outra frequência. E não é o que a gente quer. Então a gente tem que vir aqui e mudar esse tamanho. Então eu já fiz esse processo aqui, já encontrei o tamanho correto. Então aqui o W, que é a largura da antena, o W ideal é 967 milímetros. Então antes de vir aqui para vocês, eu fiz esses testes para ver qual que era o correto. Né? E aqui o L ideal é 8,3 milímetros. Então mudei aqui. E agora a gente pede para resolver de novo. Vem aqui, a gente pede para resolver de novo. E vamos ver o que a gente obtém agora. Então já fiz 9 passadas para resolver, está na 10ª agora. Então a antena vai fazendo soluções iterativas até achar uma solução real. Então, às vezes vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos,
Essa antena que a gente está resolvendo aqui é uma antena simples, uma geometria simples, pequena, então demora pouco para resolver. Mas outras simulações que eu vou mostrar depois, elas demoram muito mais. Então tem simulações que podem demorar dias, demorar horas. Isso depende da complexidade do sistema. Então, uma das partes boas do HFSS em comparação aos outros simuladores é que o HFSS é um pouco mais eficiente nesse sentido. Ele consegue resolver um pouco mais rápido do que os outros. Então, aqui está na 17ª passada, né? Tá? Continua resolvendo. Eu coloquei lá 20 passadas no máximo, então do 20 não vai passar. Vamos ver. Ô, Diego, eu acho que o David tem uma dúvida. Opa, pode falar, David. É, na parte da configuração da simulação, você escolheu a frequência de 12, né? Agora, aí tinha a opção de várias frequências. Qual é a diferença entre essa configuração com o sweep que você fez? Pergunta. É, aqui nesse desenho, a malha, ela é feita por uma frequência específica. Então, o software faz assim. Eu indiquei lá o 12 GHz. Aí ele vai começar a fazer a malha para 12 GHz. Aí ele faz a malha, resolve, calcula se está certo ou não. Então, através dessa equação de onda, o software consegue saber o quão errado está a solução. Então, ele calcula o campo elétrico, coloca aqui nessa equação, e como a solução é aproximada, o resultado aqui vai ser diferente de zero. Então, ele consegue estimar o erro. Aí, o que o software faz? Ele vai lá, ajusta a malha, onde esse erro for maior. Então, aqui a malha é mais fina nos cantinhos, ó. Nos cantinhos a malha é mais fina, mais divisões, enquanto que nas outras partes a malha é um pouco mais esparsa. Aí o software vai lá e refina a malha e soluciona de novo para 12 GHz. E vai fazendo isso até que o erro seja pequeno. Aí até que chega um momento que ele fala, nossa, o erro já é pequeno o suficiente para mim. Aí ele para. Então ele resolveu a malha para 12 GHz. As outras frequências ele vai usar essa mesma malha, que foi feita para 12 GHz. Então ele não precisa fazer esse processo de novo. Ele só faz a solução para outra frequência, mas sem refinar a malha, sem ajustar certinho. Então, como eu quero minha antena funcionando em 12 GHz, essa é a frequência que eu quero mais precisão. Então, fui lá e coloquei 12 GHz. Então, essa vai ser a frequência mais precisa de todas. As outras, ele vai solucionar bem, vai estar preciso também, mas o seu processo iterativo para a solução foi feito para uma frequência só. Então, essa que é a diferença. Lá você poderia colocar várias frequências. A gente poderia vir aqui, ó, colocar multifrequências. Escolher vários, ó. Então, aí ele ia fazer esse processo iterativo para cada uma dessas. Mas aí, para resolver esse gráfico todo, ele não ia fazer isso de novo, ele só ia solucionar de novo. Deu para entender? Sim, mais uma perguntinha, né? Posso? Então, Olha, no caso da uma antena UWB, a opção correta seria a multifrequência ou seria só o suficiente o sweep? normalmente, você escolhe, eu escolheria umas 3 frequências aqui.
Então, eu iria no multifrequências, escolheria a frequência, sei lá, vai que você está uma antena que vai de 8 até 20 GHz. Então, você quer que ela funcione nessa faixa toda. Normalmente, é melhor você indicar aqui a maior frequência, porque a maior frequência significa que o comprimento de onda é menor, então você consegue uma malha mais refinada, porque a malha tem a ver com comprimento de onda também. Então, normalmente, quando é uma antena de banda larga, você escolhe a maior frequência. Mas também é interessante que você use talvez uns 2, 3 pontos. Então, eu viria aqui, eu indicaria a maior frequência, 20 GHz, indicaria a menor frequência, sei lá, 8 GHz, e escolheria um ponto central ali. Então, aí você garante que a sua solução é bem precisa na faixa toda. Mas se for para indicar uma só, indica a frequência maior de operação. É isso? Deu para entender? Sim, obrigadão, Diego. Então, aqui foi a solução pronta, pessoal. Dá para ver que ainda tem um pouquinho de deslocamento, mas ela não resolveu certinho. Mas está perto do 12 GHz. Então, a gente iria fazendo outras modificações, né? Para melhorar esse funcionamento da antena. Eu fiz essas outras modificações depois e tudo mais, e ficou certinho em 12 GHz. Outro resultado que a gente pode ver é o ganho. Então, a gente vem aqui, Far Field, que é aquele resultado colorido que a gente vê. Escolhe 3D Plot, ganho total, em dB, e report. Aqui está o ganho da antena. É meio difícil de ver o que isso significa aqui. Então, a gente vem aqui em Field Overlays, Plot Fields, Variation Field. Seleciona o plot que a gente quer plotar, que é esse aqui que a gente já criou. Uma transparência de 0, que eu não quero que ele seja transparente. Apply. Então, esse Field Overlays, ele vai fazer esse plot por cima da antena. Então, a gente volta aqui e consegue ver, ó. Então, nosso resultado está plotado em cima da antena. Então, a região vermelha é para onde a antena está emitindo. Então, a antena emite para frente. E a região verde significa que a antena está emitindo muito pouco naquela região. Então, a antena emite muito pouco para trás. Então, essa anteninha, ela emite para frente. Emite na direção que ela está apontada. Então, agora, continuando, pessoal, a gente já fez a parte da antena para 12 GHz. Agora, a gente quer projetar a superfície em si. Então, para projetar a superfície, a gente tem que notar que a superfície como um todo é feita de vários pedacinhos, ó. Tem vários pedacinhos pequenos, que é o que a gente chama de célula unitária. Então, aqui no caso, eu peguei uma célula de um artigo, que a gente vai utilizar hoje. Então, cada um desses pedacinhos aqui é uma célula. É uma dessas células aqui. Assim como a antena, se ela tem algumas dimensões, aqui tem a trilha metálica, aqui embaixo tem o substrato, aqui tem o diodo. Nesse caso, é uma célula reconfigurável. O que esse diodo faz? Cada vez que você aplica uma tensão nele, ele muda a capacitância que tem entre essas duas trilhas. Então, você consegue eletronicamente reconfigurar a superfície. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês hoje. Então, o design do Reflect Array, dessa superfície refletora, ele começa com a escolha da célula unitária. Então, isso vai depender da frequência de operação, das características de reconfigurabilidade que você quer e tudo mais.
Depois de escolher, a gente simula uma superfície infinita. É um pouco complicado entender por que é infinita, mas a gente vai ver daqui a pouco. Mas é um caso ideal. Então, a gente simula um caso ideal. Depois, a gente determina como que a gente vai distribuir as células na superfície. Ou seja, cada uma dessas células aqui vai ter um valor de capacitância diferente. Então, a gente tem que projetar como que vai ser essa distribuição de capacitâncias. E, por fim, a gente faz a simulação da superfície inteira. Então, a simulação da célula unitária é bem parecida com a da antena. Então, a gente faz o modelo 3D, a gente desenha, depois a gente coloca as fronteiras e os materiais, coloca as portas, que é a excitação, coloca como que a gente vai resolver, então escolhe a frequência e tudo mais, e vê os resultados, que nesse caso é o parâmetro S. Então, aqui está o modelinho que a gente cria no software. Como é parecido com as antenas, eu não vou fazer de novo, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fechar aqui a antena, vou pegar a superfície. Então, está aqui a célula unitária. Então, ela tem um substrato, tem as trilhas metálicas, tá, aparece aqui, né? Tem o substrato e o capacitor, que está aqui no meio, que é o diodo que aparece lá na figura. Tem as trilhas metálicas e também tem o plano terra, que ele aparece aqui. Aqui está o plano terra atrás. Então, para criar essa geometria, é bem parecida com a da antena. É o mesmo processo. Então, você cria as variáveis, coloca aqui as variáveis, calcula o resultado e depois se você chegou no que queria, você para. Se não, você vai mudando algumas coisas e tenta chegar no que você quer. O que tem de diferente da antena é essa região aqui, que é parecida com aquela região de ar que a gente colocou em volta da antena, mas tem uma característica especial. Ela tem condições de fronteira periódicas. O que isso significa? Significa que o software, na hora de resolver a equação, ele vai impor a condição de que o campo elétrico nessa superfície é igual ao campo elétrico nessa superfície. E a mesma coisa para o outro par de fronteiras. Então, ele vai impor, na hora da solução, que o campo elétrico na parte de cima é igual ao campo elétrico na parte de baixo. Isso faz com que essa solução se comporte como se tivesse outra célula aqui do lado, e aqui do lado, e aqui do lado. Então, matematicamente, usar as condições de fronteira periódicas é a mesma coisa que indicar para o software que você está fazendo uma superfície infinita, porque ele vai considerar que tem células em todos os lados. Então, vai ser uma superfície infinita perfeita. Então, é uma situação ideal, que não é a situação da realidade, né? Mas já é um passo mais próximo da realidade. Então, aqui a gente vem e coloca o capacitor. Então, está aqui definido na fronteira, né? Eu coloquei capacitância igual a C. C é uma variável que eu defini anteriormente. A excitação é feita por uma porta, um pouco diferente da que a gente tinha visto antes, mas com um conceito similar. Então, essa porta ela vai gerar uma onda eletromagnética entrando em direção à superfície. Aí essa onda vai refletir na superfície e vai voltar para cá. Então, a gente quer saber como que essa onda refletiu. Coloquei aqui no setup uma frequência de 10 GHz, mas poderia ser o 12, poderia ser uma frequência da faixa que eu quero resolver. E eu resolvi para frequência de 7 até 14 GHz. Além disso, uma diferença
é que eu quero fazer essa solução para várias capacitâncias, vários valores de capacitância. Então, aqui, na hora de construir o modelo, eu defini uma capacitância de 0,6 picofarad. Mas eu quero resolver para vários. Quero saber a solução para várias capacitâncias. Então, a gente vem aqui no Optometrics, a gente adiciona um Parametric Sweep, que eu já adicionei aqui. Então, aqui a gente vai variar a variável C de 0,05 picofarads até 0,6. E a gente vai calcular 11 pontos de capacitância. Então, ele vai fazer 11 simulações diferentes, cada uma delas com um valor específico de capacitância. Essa aqui já demora um pouco mais, então eu já deixei os resultados prontos. Então, aqui está a solução para a fase da onda refletida, que é o que eu tenho interesse. Então, aqui está em graus. Está meio difícil de ver, então a gente pode mudar aqui para decimal, uma casa. Então, a gente tem aqui a fase em graus, a fase da onda refletida. E dá para ver que, por exemplo, na frequência de 12 GHz, a fase vai de mais ou menos 150 graus até menos 200 graus, com a variação de capacitância. Cada uma dessas curvas é para uma capacitância diferente. Então, dá para ver que só variando a capacitância, a gente consegue variar a fase da onda refletida, que é o que a gente usa para fazer a superfície. Então, aqui na superfície que a gente quer simular, o Reflect Array, cada um desses pontos aqui vai refletir a onda com uma fase diferente. Aí a gente escolhe essa distribuição de fases, de forma que a onda refletida pelo Reflect Array vá para a direção que a gente quer. Então, é esse resultado aqui que a gente olha. Então, variando a capacitância, variando a tensão sobre o diodo, a gente consegue variar a fase da onda refletida. Então, a gente vem aqui, por exemplo, Results, a gente cria um Data Table, aí a gente exporta o resultado que a gente quer. Então, eu quero variar a capacitância, eu quero a reflexão, eu vou querer a reflexão, a fase, eu só quero a fase. Vou pegar aqui a fase. E eu quero apenas para a frequência de 12 GHz. Eu vou aqui e seleciono 12 GHz. Não tem 12, eu vou pegar uma frequência perto. New Report. Aí ele vai criar uma tabela com os valores, ó. Uma tabela com os valores de capacitância e a fase correspondente em graus. Aí eu exporto essa tabela. Vou lá, exporto para um determinado arquivo de texto. O arquivo que foi criado, vou mostrar aqui para vocês, numa outra simulação que eu fiz. Ele está aqui. Então, eu fiz essa simulação em outro momento. Está aqui a frequência, o valor de capacitância e o resultado do experimento, né? Aí eu levei esse arquivo para o Python. Então, para selecionar a capacitância em cada um dos pontos da superfície, eu tenho que indicar no Python o que eu quero, para onde que eu quero jogar o feixe. Então, vamos voltar lá. Então, aqui já é um pouco diferente, ó. Aí eu coloquei as bibliotecas para fazer o cálculo, para plotar e tudo mais. Aqui eu coloquei a posição da antena, onde que a antena vai ficar, e fui fazendo. Aqui que eu indiquei, ó, eu quero que o eixo, que o ângulo, que o feixe seja refletido numa certa direção. Então eu indiquei a direção de menos de 30 graus,
a gente vai ver depois o que isso significa, e de menos 3π sobre 4 radianos em outra direção. Calculei a fase que eu preciso. Eu posso mostrar depois para vocês a referência, como que eu calculei isso. E aqui o resultado. Então, para cada um desses pontos, eu tenho uma fase que eu preciso. Então, o que está indicado aqui no plot é fase. Então, para cada célula unitária tem uma fase necessária para deslocar o feixe para outro lado. Agora eu quero saber quais as capacitâncias que eu preciso para gerar esse feixe. Então, eu fui lá, coloquei o arquivo que a gente gerou no HFSS. Então, aqui está a distribuição de capacitância e fase. Capacitância e fase. E aqui eu gerei qual que é a capacitância que eu preciso para cada uma daquelas células. Então, isso é projetar o Reflect Array. É dado uma célula, conseguir o comportamento daquela célula para cada capacitância e projetar a distribuição de fase que a gente precisa. A gente precisa criar essa superfície no HFSS. HFSS. Então, a gente precisa criar essa superfície inteira e cada uma dessas células vai ter uma fase diferente. Então, não dá para criar isso aqui na mão. Então, a gente precisa de uma forma de automatizar o HFSS. E aí que entra o Python que o Éder falou. Então, aqui do ladinho eu coloquei um exemplo pequeno de como usar o Python no HFSS. Vou mostrar aqui para vocês. Só isso aqui. Fechar, eu vou abrir um novo. Então, aqui tem, no HFSS tem uma parte de automação. Vamos lá. Que aí tem a parte de Python. A gente consegue fazer várias coisas interessantes. Então, aqui a gente abre um console de Python. Ele vai abrir aqui do lado. E agora a gente pode usar comandos em Python para ir gerando coisas no HFSS. Então, aqui eu coloquei um exemplo de código que a gente pode experimentar. Então, aqui você importa a biblioteca do ANSYS. Então, nesse console que abriu, a gente vem aqui e coloca esse comando, né? Import, ANSYS EDT Core. Define HFSS como um objeto que vai controlar o simulador. Agora a gente consegue usar esse objeto para criar coisas. Um dos comandos que a gente tem é create box, que vai criar aquele bloquinho que a gente já conhece. Então, hfss.create modeler.create box. CSS, modeler, create box. Aí a gente coloca os tamanhos, a origem e tudo mais. Então, vou voltar aqui, ó. A origin. Vou colocar 000. Então, vai começar no centro do eixo. Tamanho, sizes. Eu quero um tamanho de 2, por exemplo, milímetros. E vou dar um nome. Log. Aí a gente executa. O bloco é criado aqui. Então, vocês veem que a gente consegue, através do Python, automatizar o sistema. Então, a gente vai lá, faz um código em Python e automatiza o que a gente quer resolver.
Aqui eu trouxe um videozinho, que é eu criando outras células a partir do Python. Então eu fui lá, criei um script que cria várias células diferentes, aqui com a geometria um pouco mais complicada, e vai criando. Nesse exemplo que eu estava resolvendo, em outra parte da minha pesquisa, tinha quase 3.000 células. Então não dá para criar, não. Então aqui é uma forma que a gente tem de automatizar. Vou mostrar para vocês o que eu fiz para esse caso aqui da palestra. Então a gente vem, abre o console. O arquivo que eu gerei. Aqui no Python, essa distribuição de capacitância eu salvei num arquivo de capacitância CSV. Fui lá, coloquei na pasta do HFSS e criei um script para gerar toda a minha superfície. Então, aqui, import, chamei ele de Feng HFSS. Então, ele começa a criar tudo aqui. Está criando cada um dos capacitores, já criou o substrato, criou as trilhas metálicas. Então, o HFSS começa a produzir tudo que eu preciso. Como essa é uma simulação mais demorada, eu também já deixei ela pronta aqui. Vou parar aqui. E a simulação pronta. O que é a superfície toda, tem 15 por 15 células, então 225 células. Aqui está a anteninha que a gente projetou. Então essa anteninha vai emitir em direção à superfície, e o resultado que a gente quer calcular, que foi o que a gente projetou, é para onde que esse feixe vai ser refletido. Então aqui a gente criou um resultado de ganho. Esse é o resultado, ó, que é aqueles ângulos que eu tinha escolhido lá no Python. E como antes a gente vem e mostra esse resultado sobre a superfície. Então aqui está o feixe, ele vai reto para a superfície, e a superfície reflete ele numa direção que a gente quer, que foi a direção que a gente projetou ele. E bem interessante. Vou voltar para um dos resultados, né? Então, a antena emite em direção à superfície e a superfície redireciona esse feixe. Que é por isso que a gente tem essa ponta vermelha aqui, mas com um tamanho maior. Significa que a energia está sendo refletida nessa direção. Tem um pouco de energia refletida nas outras direções, mas é muito menos do que nessa. Então, a gente poderia, por exemplo, escolher uma direção em outro ângulo. Então, aqui é para um ângulo, uma certa distribuição de capacitâncias. Essa outra simulação eu fiz para outro ângulo. Eu refiz a distribuição de capacitâncias e vocês veem agora que a direção que a antena está emitindo, está refletindo, está para cá. Enquanto que na outra a gente estava emitindo lá para baixo. Então, essa aqui é uma simulação de um reflect array, pessoal. Eu trouxe aqui o exemplo do satélite, né? Mas são conceitos com aplicações em muitas outras áreas, que é o que eu tenho pesquisado recentemente na minha pesquisa de doutorado. E é isso, eu quis trazer um pouquinho para vocês alguns nomes, alguns conceitos do HFSS. Não quis fazer uns tutoriais muito detalhados, porque não é esse o intuito. Eu só queria mostrar para vocês os conceitos.
deixar um pouco mais fresco na cabeça de vocês e também apresentar um pouquinho do que é possível com o software, né? Espero que vocês tenham gostado e estou aberto a perguntas.